É o seguinte, Zinho, nosso comentarista aqui do Fox Sports, jogador de futebol, criado no Flamengo, tem uma identificação muito grande com o Flamengo, né? Zinho foi procurado pela diretoria do Flamengo em mais de uma oportunidade. Aconteceram conversas, mas não se chegou a um acordo. O que aconteceu? Zinho, no início do Fox Sports no Brasil, em 2012, Zinho era comentarista do Fox Sports. Ficou aqui de janeiro de 2012 até maio de 2012, quando foi para o Flamengo, na gestão de Patrícia Amorim, para ocupar o cargo de gerente de futebol. Ou seja, chegou em maio e em dezembro trocou a direção. Logo no início da administração de Eduardo Bandeira de Mello, Zinho permaneceu no cargo, mas acabou saindo do Flamengo, não se sentiu bem aproveitado naquela oportunidade, houve também uma situação de um salário que seria inferior ao que ele recebia, e o Zinho acabou deixando o Flamengo. Desta vez, Zinho foi procurado por mais de uma oportunidade, cerca de 2 oportunidades. E aí, já por causa dessa experiência lá de 2012, o que aconteceu? A diretoria do Flamengo ofereceu a Zinho, primeiro, o cargo de coordenador técnico, mas com contrato até dezembro deste ano, quando termina a administração de Eduardo Bandeira de Mello. As conversas aconteceram e aí o Zinho colocou exatamente essa situação que eu citei aqui da outra passagem. Ele hoje é nosso companheiro aqui no Fox Sports, tem um compromisso com a emissora, tem um contrato com a emissora, mas por ter uma identificação, o Flamengo é a origem do Zinho, sensibilizou o Zinho, balançou o Zinho. Mas ele falou assim, eu estou muito bem no Fox Sports. Vem aí uma Copa do Mundo, estou numa situação excelente profissionalmente como comentarista e o Flamengo, é claro que sempre mexe comigo, mas preciso ter algumas garantias. E ele colocou essa situação para a diretoria do Flamengo, para o Fred Luz, para o Carlos Noval, que foram as pessoas que conversaram com o Zinho. E aí o Zinho pediu um contrato além do final do ano, um contrato mais longo e também uma remuneração bem maior do que estava sendo oferecida ao Zinho nessa oportunidade. E aí o Flamengo, ao receber essa contraproposta do Zinho, analisou, não se chegou a um acordo, o Zinho muito bem aqui nos canais Fox Sports, então o Zinho fica por aqui. Mas, no meio das conversas entre Zinho e os dirigentes do Flamengo, surgiu o seguinte papo. Perguntaram para o Zinho assim, você trabalharia com um treinador já pré-determinado por nós? O Zinho sugeriu trabalhar com o Jorginho como treinador e ele como coordenador técnico, porque os dois têm uma parceria já de algum tempo e uma parceria que no Vasco da Gama foi extremamente vitoriosa. O nome do Jorginho foi descartado pela diretoria do Flamengo. Então o Zinho falou, a partir desse momento que não é um treinador que eu tenha tanto contato, então para mim não seria ideal trabalhar como coordenador técnico. Surgiu a oportunidade então de ser um gerente de futebol, mas como eu já disse anteriormente, não houve um acordo entre as partes. E no meio dessa conversa, o que foi dito foi o seguinte, Maurício Barbieri, que é a ideia do Carlos Noval, que ele seja mantido e vá ganhando experiência, vá ganhando rodagem, mas o Flamengo trabalha também com a hipótese de ter um treinador mais experiente, mais renomado, como é o desejo da maioria da torcida. E na conversa surgiu o nome de Cuca. Aquela história de que o Cuca não veio mais para o Flamengo, não teve procura, o Flamengo conversou com Cuca. Só que Cuca tem um compromisso com uma emissora de televisão para cobrir a Copa do Mundo. E a ideia inicial, a não ser que os resultados fiquem muito ruins, é que Maurício Barbieri vá seguindo o seu trabalho. E numa oportunidade à frente, voltar a conversar com o Cuca para que ele seja treinador do Flamengo. Porém, a situação do Maurício Barbieri, Paulo Lima colocou agora há pouco aqui. Depende de 3 resultados. O Flamengo tem o Ceará,
no Campeonato Preta. Brasileiro e Ponte Preta no meio de semana. Depois o Emelec. Já há um clima de grande cobrança em cima do Maurício Barbieri. Será que a diretoria do Flamengo vai conseguir manter o Maurício Barbieri por muito tempo até ter Agora, à dentro disposição do campo o tem que ter Cuca? resultado, né, João? Dentro do campo os caras têm Então que a jogar situação bola. é essa. A situação é essa. Uma ideia que se tem é ter o Cuca como treinador do Flamengo. Mas, nesse momento, agora já, existem empecilhos. O Cuca Não dá. o Cuca não tem multa. Pois é. Se o Cuca receber o convite amanhã e ele quiser, o que deixou o Cuca aparentemente chateado no começo da história foi ele não ter sido o plano A. É. Mas aí parece também Que é que uma grande bobagem, né, Sim. PVC? parece também que a oportunidade de ir para a Copa do Mundo e trabalhar na Copa do Mundo é uma situação que agrada bastante É um ao Cuca. desejo dele, né? É um desejo ele dele. planejou isso. Ele planejou isso. Então isso, ou seja, um planejamento do Cuca, que é um grande nome, e para que isso venha a se concretizar, um desejo do Cuca de viver uma nova experiência, mas também um desejo dele de dirigir um time como o Flamengo, qual é a situação? Vamos deixando o Maurício Barbieri, retardar, né? levando o Maurício Barbieri. Mas será que a pressão até lá vai permitir que isso aconteça? A situação é essa. Eu só vejo isso como mais uma demonstração de completa falta de noção do que está fazendo a direção do Flamengo. Você sabe, está perdida. Para onde que eu corro? Não sei. O Cuca vai esperar terminar a Copa do Mundo. Veja bem, se vai contratar um técnico, esse técnico tem que aproveitar a parada da Copa do Mundo para trabalhar o time. O time vai ficar um mês sem jogar, treinando. Muita gente vai dar 15 dias de férias e tal, mas na volta tem que fazer uma preparação para a sequência da temporada. Ah, não, quando terminar ele assume, aí já com um jogo em cima do outro, porque o calendário é apertado, vai dar que resultado, sabe? Qual é o objetivo disso? Onde você quer chegar? Qual é o planejamento que o Flamengo tem? Não tem. Posso me meter, gente? Claro. Ó. Eu acho que a gente aqui é obrigado a falar de coisas que a gente desconhece. A história não é essa. Se pagarem o que o Cuca quer, o Cuca assume amanhã. Então por que não paga? Se pagarem... Ou não querem A história pagar, que o ou não Cuca querem quer o Cuca. trabalhar, a história que o Cuca só quer trabalhar depois da Copa não é verdade. Ele não tem multa. Não é essa a história? Então Não já é podia ter verdade. contratado. Não, Mas aí- o que pode estar acontecendo é o Flamengo, de acordo com as suas O Flamengo finanças, quer o Cuca. Não, querer pagar um salário menor Dentro da do que o realidade. Cuca exige. E a outra- Mas é uma Se exceção. der o que ele quer, ele vem amanhã. E gente. em cima do que o PVC falou, por exemplo, o Flamengo queria Renato. O Renato era o primeiro nome, realmente, não conseguiu. O Flamengo queria Abel Braga depois, não conseguiu. E a partir deste momento, o nome do Cuca ganhou destaque. E vai em cima do que o PVC fala. E as coisas foram andando no sentido de que vamos ver o que vai acontecer com o Maurício Barbieri para ver se vira Zé Ricardo. pode Que é uma ficar. ideia do Noval. Eu acho que né? aqui é o grande pecado e o grande risco. E apoiado risco. por Fred Por Luz quê? também. É risco. Por quê? Eu até achava no começo, eu falei isso aqui. Se o Noval assume o cargo de diretor de futebol e a primeira informação dele é o técnico do Flamengo é o Maurício Barbieri, o revólver se volta para a cabeça dele. Sai do Barbieri e vem para ele. Agora, a situação vai caminhando de um jeito que o Barbieri pode ser o técnico. Muitas vezes aconteceu. O Carlinhos foi ficando nessa história de falar assim, vamos deixando. O Carlinhos foi assim 2 vezes. Não quer dizer que vai dar certo toda vez. E o Carlinhos tinha muito mais identidade com o Flamengo do que o Barbieri. Foi jogador. Foi campeão Flamengo, brasileiro 2 essa é uma vezes. diferença. Foi campeão brasileiro 2 vezes, começando no vamos levando. E essa é uma Agora, grande Barbieri diferença. foi Em campeão janeiro, brasileiro Flamengo. 2 vezes, começando no vamos ver o que vai acontecer. Não quer dizer que vai dar certo de novo. Agora, o risco para a diretoria agora, por ser eleitoral, por ter esse exagero, que eu citei que para mim é um exagero, das manifestações do aeroporto, mesmo sendo 8, 10 torcedores, com tudo isso que tá, esse clima que tá, se perde do Emelec e não classifica na Libertadores Aí de novo, vai- aí vai voltar tudo para cima da diretoria, aí com razão. Agora, o jogo do Emelec é só 16 de maio, hein? Até lá tem Ceará, Ponte Preta pela Copa do Brasil, 16 Internacional, de se não maio me não, na engano. quarta-feira que vem, na outra. Daqui a 2 semanas. Mas até lá tem Ceará, fora, Ponte Preta Não, daqui pela a 3 Copa. semanas. 3 semanas, né? Então, muita coisa. Ceará pelo Brasileirão, Ponte Preta em Campinas, o primeiro jogo, Copa do Brasil, quarta-feira. Se não estou enganado, depois é o Internacional
pelo Campeonato Brasileiro. Quer dizer, tem jogos seguindo aí. Os resultados serão importantes. E o Maurício, Maurício Barbieri, ele ainda não perdeu não, gente. Não. Ainda não perdeu, é verdade. É o seguinte, Mas isso Flamengo para perdeu nós é três muito jogos, pouco. mano. eu sei que é pouco. E essa indefinição Ele ganhou do América. cria esses transtornos, certo? Essa indefinição cria esse transtorno. E se é ele. Se não é ele, 2 empates e uma vitória, é isso? É isso, né? 2 empates e ganhou uma do vitória. América, Ganhou do América, empatou com Santa Fé. Empatou com Vitória. O jogo tem, depois do Inter ainda tem a E empatou com Chapecoense. Santa Fé. 3 empates e uma 3 vitória. empates. Depois do Inter ainda tem a Chapecoense fora de casa, lá em Chapecó. Até chegar a partir do Grêmio. Dia 5 contra o Inter, dia 13 contra a Chapecoense. Agora,